Queridos irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe. É com muita alegria que aqui estamos para a visita anual que fazemos a esta casa, que sempre nos recebeu e nos recebe com tanto carinho, com tanto aconchego espiritual, com tanta fraternidade. Não há como virmos a esta casa sem lembrarmos a figura do nosso caro irmão Duraide. É como se nós ainda estivéssemos a vê-lo entre nós. Certamente ele se encontra entre nós, mas nos recepcionando com aquele seu sorriso, com aquelas suas palavras de incentivo e de encorajamento. Mas estamos aqui com a dona Neide, que o representa no plano físico, no plano material, e a família. Nesta noite nós gostaríamos de efetuar uma reflexão, deixando, digamos, assuntos exclusivamente doutrinários, passíveis de discussão, deixando esses temas um pouco de lado. Nós gostaríamos de aproveitar a proximidade do Natal para efetuarmos uma reflexão a respeito de Jesus, que transcende a toda e qualquer discussão de natureza teológica, toda e qualquer discussão de uma possível natureza doutrinária, porque de fato nós percebemos, todos nós percebemos, estamos sentindo, não apenas através da razão, mas estamos sentindo, principalmente através do coração, que este mundo talvez nunca esteve tão necessitado quanto agora da presença do Cristo. Do Cristo que é caminho, verdade e vida. Do Cristo que é a luz do mundo. Do Cristo que veio para toda a humanidade. E não apenas para uma raça, não apenas para um povo. Do Cristo que resumiu toda a lei e os profetas no mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Do Cristo que é a razão de ser de nossa doutrina, que é essencialmente cristã. Porque o Espiritismo é uma doutrina cristã. O Espiritismo não existiria sem a presença do Cristo. Superior a Allan Kardec
o codificador, sem dúvida alguma, é Jesus Cristo. O Espírito que deve nos servir de guia e modelo, conforme os Espíritos disseram a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, na questão 625. E quando nós percebemos tanta conturbação, quando percebemos tantos conflitos, tantas desavenças, em todos os sentidos, chegamos à conclusão que, de fato, a humanidade necessita e muito do Evangelho. A humanidade necessita e muito de vivenciar as lições do Cristo, que não fundou nenhuma religião, que não instituiu sobre a terra nenhuma religião, não formalizou nenhuma religião, que dialogando com a mulher samaritana, porque os samaritanos eram odiados pelos judeus, dialogando com a mulher samaritana, disse a ela que Deus não deveria ser adorado nos templos e nem nos montes, mas que haveria de chegar o dia em que Deus seria adorado em espírito e verdade. Tal como nós, na doutrina do cristianismo redivivo, que é o Espiritismo, estamos tentando aprender a adorar a Deus, a respeitar o nosso Criador, que é nosso Pai. Mas diante de tantos conflitos, da falta de paz, do mundo em guerra, ainda há pouco, o próprio Papa Francisco I disse que o mundo já está vivendo a Terceira Guerra Mundial, porque os conflitos estão espalhados. Não apenas conflitos armados, não apenas atos de terrorismo, atos de vandalismo, atos de descrença, atos de absoluto ceticismo. Esses atos de absoluto ceticismo, de absoluta incredulidade, é que fomentam a corrupção, é que fomentam a injustiça, é que fomentam a situação que nós estamos percebendo generalizada. Ainda há pouco, acompanhamos pela TV o atentado terrorista na pátria do codificador. Mais uma vez, abrindo um parêntese, mais uma vez nós admiramos a presciência dos espíritos superiores, conforme se encontra narrado nas páginas do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, livro de autoria de Humberto de Campos, sob a orientação de uma equipe espiritual, a mesma equipe espiritual que inspirou Kardec na codificação
da doutrina espírita, mas admiramos a presciência da espiritualidade superior, que fez com que o espiritismo se distanciasse do palco de tantos conflitos, viesse procurar um mundo novo, viesse procurar, atravessando o Atlântico, atravessando o mar, viesse para um país que sequer havia sido descoberto. Porque, observando o que está acontecendo na Europa, desde algum tempo para cá, nós chegamos à conclusão que lá realmente não haveria espaço para uma doutrina como é a doutrina espírita. Não haveria espaço realmente, porquanto os interesses imediatistas se sobrepõem aos interesses de ordem espiritual. E era preciso que tudo fosse reiniciado à distância do cenário de tantas lutas históricas e que persistem. Lutas que prosseguem de desfecho imprevisível dentro dos próximos anos. Mas, refletindo com os nossos benfeitores espirituais, particularmente com o Dr. Inácio Ferreira, que sempre se faz presente em nossas atividades mediúnicas, ainda estávamos conversando com ele, e ele então nos disse assim: meu filho, o Cristo até hoje não é aceito pelos próprios judeus. Claro, existem exceções. Devem existir. Não é possível. Ele é aceito como um profeta, mas não é aceito como Messias. Não é aceito como o Messias esperado, que a semelhança de Moisés, que libertou o povo judeu, que se encontrava cativo há 400 anos no Egito. Esperava-se que o Messias libertasse o povo judeu do jugo romano, porque então os romanos dominavam boa parte do mundo. Mas ele, interessante, Dr. Inácio nos disse assim: meu filho, Jesus é muito exigente. Ele não quer o nosso amor aos pedaços. Ele quer o nosso amor inteiro. Ele quer o nosso amor no ponto mais difícil, no extremo. Porque vejamos bem, Jesus nasceu descendendo da menor das 12 tribos de Israel. Não bastou, para ele não bastava nascer judeu.
além de nascer judeu, ele quis descender da tribo mais humilde. E quis também nascer no chão, numa estrebaria, praticamente cercado por fezes de animais. Ali que ele quis nascer. Naquela situação. E justamente por ter nascido numa situação assim, e justamente por enfrentar os doutores da lei, os teólogos da época, os ortodoxos da época, justamente por recomendar que se desse a César o que era de César, mas que se desse a Deus o que era de Deus, justamente por contrariar o povo e comer com as mãos sujas, porque o coração precisava estar limpo e não as mãos, justamente porque ousava curar no dia de sábado, que era um dia sagrado e continua até hoje, ousava trabalhar no dia de sábado. Justamente porque disse aos doutores da lei, perante a mulher adúltera, que a lei mandava que fosse apedrejada. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Justamente porque disse a eles que as prostitutas haveriam de chegar primeiro do que eles no reino dos céus. Aquele homem era um homem muito corajoso. Ele estava pedindo que ele ganhou a cruz. Ele estava pedindo verdadeiramente que fosse imolado. Aliás, como as profecias mais antigas falavam a respeito dele, que ele seria imolado como um cordeiro, que ele seria morto, que ele cresceria na ingratidão de um solo árido, onde não haveria graça e nem beleza, mas justamente porque escolheu nascer naquela situação. Então eu estava meditando com o doutor Inácio como Jesus é exigente em matéria de amor. Exigente em matéria de amor. E como é que o mundo pode se tornar cristão? Como é que os árabes poderão aceitar o Cristo quando os próprios judeus não aceitam? Como é que os muçulmanos estão se espalhando, estão se multiplicando, desafiando o mundo, desafiando a Europa? Como é que os seguidores do profeta Maomé, que segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz, se desviou do cumprimento de sua missão e se equivocou em parte dela? Claro que nós não poderíamos estar falando o que estamos falando aqui agora, se nós estivéssemos em Paris. Claro que explodiria uma bomba perto de nós. Nós não poderíamos estar fazendo essas elucubrações, mas não apenas em Paris. Não poderíamos estar fazendo essas considerações em nenhum país do Oriente. Não poderíamos estar falando a respeito do que estamos aqui falando, nem em Jerusalém. Só podemos estar falando o que estamos aqui falando, e só podemos estar pensando o que estamos aqui pensando, porque estamos muito distante.
Estamos muito distantes e, graças a Deus, nós fazemos parte dos refugiados. Porque nós também somos refugiados. Os refugiados que não procuramos refúgio na Alemanha, para nos submetermos talvez a um trabalho escravo. Os refugiados que não tentamos entrar na Grécia. E nenhum daqueles países que na verdade não estavam oferecendo acolhida, ou não querem oferecer acolhida, ou não têm condições, como por exemplo Portugal, onde ainda estivemos há pouco, não tem condições econômicas, sociais e até mesmo de espaço para acolher a grande multidão, os refugiados. Os judeus se esquecem do Êxodo, que eles também já foram refugiados. E não querem oferecer terra, não querem dar um pedaço de terra para quem não tem. Eles também não tinham terra. Vejamos a que sobe o nosso egoísmo, a que sobe a nossa falta de fé, a quanto nós podemos questionar a nossa própria humanidade, ou as nossas pretensões de seres civilizados. As nossas pretensões de seres civilizados, se não temos clemência, se não temos piedade. Nós não sabemos, por exemplo, o que também está acontecendo na África, com aquelas crianças, com aqueles jovens, com aqueles países em guerra, sendo sugados pelos países ricos, em seus tesouros. Nós não sabemos. Mas como é que Jesus pode vir ser amado? Ou pode vir a ser respeitado, considerado na condição de mestre e senhor, ou de senhor e mestre? Os muçulmanos, eles rendem certo tributo a Maria de Nazaré. Rendem certo tributo a José, aos patriarcas, a Abraão, a Isaac e Jacó. Rendem certo tributo até a figura profética do Cristo, mas não admitem superior a Maomé. Não admitem superior a Maomé. Agora, como o mundo pode se unificar em torno do Evangelho? Alguns anos atrás, um amigo nosso, residente na Inglaterra, em Brighton, na Inglaterra, nos comunicou que desejava traduzir um livro de irmão José, Dias Melhores, para o inglês. E aqui no Brasil, o livro de irmão José, Dias Melhores, traz a figura do Cristo estampada na capa. Aliás, como a maioria dos livros da Lavra de irmão José. Eu disse assim a ele: Públio, vai ser ótimo, você pode fazer o trabalho de tradução. A capa é maravilhosa. Ele, residente há muitos anos na Inglaterra, nos disse assim: mas a capa vai ter que ser alterada. Porque se nós colocarmos a figura de Jesus na capa, o livro não vai vender.
Eu perguntei, mas por que o livro não vai vender? Porque eles associam, vejamos bem, o que as trevas fazem. Eles associam a figura de Jesus à figura da religião. E da religião, se assim podemos nos expressar, dominante, que patrocinou as cruzadas, que patrocinou a Inquisição, e que patrocinou diversas guerras que assolaram, porque essas guerras todas do passado sempre tiveram também uma conotação religiosa. Sempre tiveram a religião como pretexto. As guerras mais sangrentas da história são guerras motivadas pela religião. Então ele nos disse, se colocarmos o Cristo na capa, o livro não vai vender. Eu disse a ele, Públio, nós não estamos preocupados, evidentemente, com a venda do livro, mas estamos preocupados com a divulgação da obra, com a divulgação do seu conteúdo. Ele disse assim, pois bem, então eu vou colocar uma árvore. Então eu vou colocar uma árvore, porque senão não será bem aceito. Vejamos bem, que detalhe. Por isso que nós estamos dizendo que há uma espécie de trama das trevas, ainda muito poderosa, trabalhando contra o pensamento do Cristo. Existe ainda uma trama inconcebível. O Cristo ainda está sendo perseguido. Ele ainda está sendo perseguido. Doutor Inácio, nesta reflexão que nós estávamos efetuando com ele, ele nos disse assim, meu filho, quando Hitler investiu contra os judeus na Segunda Grande Guerra Mundial e promoveu aquela carnificina contra os judeus, ele queria, sem saber, como agente das trevas, ele estava sendo utilizado, na verdade ele não queria extinguir os judeus, ele queria extinguir a ideia cristã. Ele disse assim, observa o símbolo do nazismo, que é uma cruz, a chamada cruz gamada, é a cruz toda retorcida. Foi o símbolo do nazismo. O nazismo pegou essa cruz, que é o símbolo do cristianismo, não é? Ou dos cristãos, ou dos católicos. Não é o caso, não vamos discutir. Não é? Mas é um símbolo, é o símbolo da ressurreição. É o símbolo do sacrifício. Nós não adoramos a cruz. Nós reverenciamos o que a cruz representa. Como certa vez o Chico nos disse, meu filho, ele disse assim, certa vez um espírito me perguntou o que haveria do outro lado da cruz. Porque a gente só enxerga um lado da cruz, que é o Cristo de pendurado. E o Espírito então me disse que o outro lado é nosso. O outro lado é de cada um de nós. Interessante, porque ninguém se preocupa em interpretar, não é? Os bastidores, o que há do outro lado da cruz. A gente só vê a figura do Cristo de um lado, e do outro lado também é cruz. Mas está aparentemente vazio ou vazio. Então o Chico nos disse, o outro lado é de cada um de nós.
pelo sacrifício, pela renúncia, pelo cumprimento do dever que nos espera, pelo amor que nos devemos uns aos outros, pelo tributo que nós todos precisamos de pagar à evolução. Porque todo aquele que toma a decisão de crescer, paga um preço. Paga um preço. Porque os medíocres não perdoam. Aqueles que não querem crescer, não perdoam. Aqueles que não querem se renovar, não perdoam. No livro Libertação, logo nos primeiros capítulos, André Luiz fala algo muito sério, interpretando ali a palavra do ministro Flacos. Ele fala a respeito da existência de espíritos muito inteligentes, altamente intelectualizados, e que tentam subverter a ordem existente no universo. Tentam subverter a ordem existente no universo. Emmanuel, numa mensagem através de Chico Xavier, ele é muito claro. Nós estamos falando em crise econômica, crise social, crise nesse setor, crise naquele outro setor. Emmanuel é taxativo. Ele diz assim: a causa é espiritual, a crise é espiritual. Não existe crise econômica, existe crise humana. A crise econômica, a crise social, a crise política, isso tudo é falta de moral, de ética. Isso tudo é falta. Certa vez eu estava no mercado municipal de Uberaba, há muitos anos atrás. Eu era quase uma criança e ouvi uma senhora analfabeta, evangélica. Eu sabia que ela era evangélica pelas tranças. Eu ouvi ela dizer assim, há uns 40, 50 anos atrás: o homem está perdendo o temor de Deus. Não é nem o amor, porque acho que amor nós nunca tivemos, mas a gente pelo menos tinha medo. O homem pelo menos temia o inferno. Agora que o inferno caiu, porque é uma ideia teológica que não se sustenta nos tempos atuais. Agora que não se concebe mais essa ideia de inferno, de céu, inferno e purgatório, que nos respeitem os nossos irmãos católicos, porque nós também temos muita simpatia, nós somos irmãos. O Espiritismo é irmão do catolicismo, somos cristãos, mas é uma ideia que não se sustenta. A ideia da chama eterna, da condenação eterna. Como também não se sustenta essa ideia de um céu, de um paraíso, onde não se tem mais o que fazer senão cantar hinos pela eternidade. Verdade? É verdade. Hoje, até os padres estão evitando falar nisto. Tem muito tempo que eu não ouço um padre falar no inferno mais. Eu não ouço muitos padres, mas de vez em quando eu os ouço. Ou na televisão, eles não falam mais, porque não dá para falar muito mais. Mas então, nadando contra essa corrente, não é? E tentando entrar nesse vácuo que está sendo deixado pelas religiões tradicionais, e que está sendo ocupado pelas seitas oportunistas, vácuo está sendo ocupado pelas seitas oportunistas. Então,
dentro desse contexto está o Espiritismo, que é uma doutrina nova, com conceitos novos, para um mundo que promete ser novo, para uma nova humanidade. E vem falar em mundo espiritual, vem explicar o que disse Jesus: há muitas moradas na casa do Pai. Vem tentar nos responsabilizar, porque nós somos os artífices do próprio destino. E é duro ouvir isto, não é fácil ouvir isto, porque nós estávamos habituados com um discurso muito mais cômodo do ponto de vista espiritual. Você pode pecar, mas se você se arrepender e se converter, você será salvo. Vem o Espiritismo e diz: não há salvação fácil assim. A salvação é mais difícil. Você tem que fazer. Você tem que construir a si mesmo. Você é o construtor da sua felicidade e da sua infelicidade. Uma existência para isso costuma ser muito pouco. Você tem que voltar. Eu tenho que voltar. Doutor Inácio diz assim: não, ninguém tem que voltar, porque na verdade ninguém chega a ir. Ele fala assim: para abrir o guarda-roupa e trocar de roupa, ninguém precisa sair do quarto. A gente faz isso na terra mesmo. Não é preciso mudar de quarto, mudar de casa muitas vezes, mudar de apartamento. Porque em verdade às vezes nós nem chegamos a ir, porque não temos para onde ir, porque não estamos habilitados espiritualmente. Espiritualmente nós não estamos habilitados. Doutor Inácio diz assim: meu filho, você já viu um alpinista quando ele vai subir numa montanha, de determinado ponto para cima ele não respira mais. Falta a ele o oxigênio. Com o espírito é a mesma coisa. Ele não tem pulmões para respirar nas grandes alturas. Ele não tem pulmões. É o que André Luiz fala no livro Nosso Lar. Quando ele lamenta não ter adequado órgãos. Está lá no início do livro Nosso Lar, que todo mundo considera um livro velho, porque foi psicografado em 1943. Muita gente considera um livro velho, mas nunca leu. Nunca leu, nunca estudou, não sabe o que está lá dentro. Isso é um livro muito antigo, é de 1943. Agora temos coisas novas, engano nosso. Os livros da Lava Psicográfica de Chico Xavier são palavras de vida eterna, como as palavras que o Cristo pronunciou. Porque certa vez Jesus estava falando aos apóstolos e a uma plateia considerável, ele disse assim: eu sou o pão que desceu do céu. Quem não comer desse pão não viverá, não terá a vida eterna. Quando os judeus ouviram Jesus falando, se comparando a um pão vivo, a um alimento espiritual, eles não tinham cabeça para entender, porque eles materializavam tudo. Eles se apegavam à letra e se apegam até hoje. Até hoje eles não são capazes de interpretar, de desentranhar da letra o espírito. Então quando eles ouviram Jesus, eu sou o pão, quem não comer desse pão, foram todos, o evangelista conta que eles foram todos saindo de fininho. E comentando assim, esses homens estão loucos. Esse homem está louco. Falar que é pão e tem que comer desse pão? Não é? É quase que um convite à antropofagia.
Era quase que um convite à antropofagia, eles não eram capazes de entender. Quando Jesus viu que a multidão havia debandado, ele perguntou para os apóstolos: vocês também não vão correr, não? Vocês vão ficar? Aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, porque Pedro não tinha capacidade para dar aquela resposta. Ele responde a Jesus assim: para onde iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro falou assim: se nós largarmos o Senhor, para onde é que nós vamos? Pelo menos isso ele tinha. Nós vamos para o buraco. Não é? Então essas palavras de Simão Pedro, elas se aplicam no mundo atual. Não é? Porque o que está acontecendo com o mundo atual? O mundo atual, o que está acontecendo é porque está tentando ir para longe do Cristo, esquecido de que o Senhor tem as palavras de vida eterna. Esses dias, participando de um congresso espírita, estava conversando com um amigo espírita, muito inteligente, muito culto, rapaz de jovem, rapaz valoroso. E ele falando que o espiritismo está tomando um rumo errado na opinião dele. Porque está havendo muita religião no espiritismo. E que precisava haver mais ciência. Falei, sim, concordo com você. O espiritismo é ciência, filosofia e religião. Sim, concordo com você. Mas como é que nós vamos fazer com os feridos de guerra? Como é que nós vamos falar de ciência a quem está querendo suicidar? Como é que nós vamos falar de ciência para quem está desesperado? Como é que nós vamos falar de ciência espírita para quem se encontra, não tem o mínimo alicerce, estão nos campos de batalha caídos, com hemorragia e precisam ser socorridos emergencialmente, senão morrem? E o curioso é que a gente percebe nesse discurso, embora ele seja um rapaz de muito valor, muito inteligente, a gente percebe nesse discurso de alguns companheiros de doutrina espírita algo contra a missão que Chico Xavier desempenhou. Como se quisessem culpar Emmanuel pelo espiritismo ser evangélico. Aliás, lá neste congresso, uma irmã nossa que estava fazendo a apresentação disse assim: porque nós somos irmãos dos evangélicos, porque nós também somos evangélicos. Claro, não falou bem? Falou bem. Aí o doutor Inácio disse assim: mas nem nós e nem eles somos evangelizados. Evangélicos, mas não evangelizados. Nem nós e nem eles. Porque não somos mesmo. Então eu às vezes percebo no movimento espírita, vamos dizer assim, considerado de elite cultural do movimento, um discurso velado contra a tarefa que Chico Xavier veio desempenhar. Igualzinho um discurso que uma vez eu escutei na Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Uberaba, quando fui lá conversar com a secretária do prefeito, pedindo ajuda para as nossas instituições espíritas, pedindo que a prefeitura simplesmente cumprisse o acordo que estava assinado, que havia sido aprovado, que ela cumprisse com o acordo que estava assinado. Ela muito
assim, no meio da conversa, naquele momento de vigilância, que a gente sempre comete quando não está bem assistido espiritualmente, disse assim: a culpa dos pobres em Uberaba é do Chico Xavier. Aí eu falei, agora eu peguei ela. A senhora disse o quê? Não, a senhora disse. A senhora vai sustentar isso agora para a imprensa. Agora, não, a senhora vai sustentar isso para a imprensa. Só está acusando Chico Xavier de ser o responsável pelos pobres que existem em Uberaba. Não, eu não quis falar isso, mas a senhora falou. Não quis falar, mas falou. Então, prezados irmãos, nós que estamos aqui efetuando esta reflexão, é Natal. Papai Noel chega a ser mais popular do que o Cristo. Não nasceu no dia 25 de dezembro, não morreu numa cruz, voa num carro puxado por renas, distribui brinquedos, é um velho gordo e bonachão, que distribui simpatia por todo lado, mas não é Jesus Cristo. E Papai Noel chega a ser mais popular do que a figura do Cristo, porque nós falamos às crianças sobre Papai Noel, mas não falamos sobre Jesus. Falamos sobre Papai Noel. Lá no lar espírita Pedro e Paulo, algumas senhoras resolveram montar lá um presépio. E temos logo aqueles puristas da doutrina, mas numa instituição espírita, um presépio. Eu disse assim, ó, pelo menos está aí simbolizando Jesus no berço. Pelo menos quem entrar aqui vai ver que Jesus nasceu ou está nascendo. Vai ver, pelo menos isso. Não é? Então, nestas nossas reflexões de Natal, vamos pensar um pouco nisto. E vocês vão nos permitir encerrar dizendo que foi pensando nisso tudo, na falta que Jesus faz para a humanidade toda, faz para nós, aqui no Brasil, faz para nós, espíritas, cristãos, porque Chico Xavier sempre fazia questão de dizer, eu sou espírita cristão. Um amigo nosso diz assim, não é preciso falar isso, isso é redundância. O Chico falava, não, tem que frisar. Porque tem muita gente que acha que o espírita não é cristão. Foi pensando nisso que o irmão José escreveu por nosso intermédio uma obra, com base no Novo Testamento, Jesus de Nazaré, falando sobre o nascimento de Jesus até a sua ressurreição. E ele nos disse assim, olha, mesmo os espíritas leem muito pouco o Novo Testamento. Leem o Evangelho segundo o Espiritismo, onde temos alguns trechos que Kardec selecionou. Mas, claro, ele não poderia colocar todo o Novo Testamento ali, como ele explica lá, na introdução da obra de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele disse assim, pelo menos nós precisamos tentar ler um pouco mais sobre a vida do Cristo, sobre o Novo Testamento. E por isso que o livro se baseia muito no Novo Testamento, com transcrições muito importantes, procurando explicar aquelas transcrições, para que nós possamos saber quem é Jesus, o que ele significa, e por que, como por exemplo nesta casa, nesta galeria de espíritos iluminados que aqui vemos, não é? Chico Xavier, Dr. Bezerra, Eurípides, Duraide, Cristo está num quadro maior e à parte, e com os olhos bem postos na consciência de cada um de nós. É porque Ele é a luz,
É porque, para entendermos a importância do Cristo sobre a terra, é só nós pensarmos o que haveria de ser a humanidade sem Ele. Porque se com Ele está assim, sem Ele, é provável que essa situação estivesse muito e muito infinitamente mais agravada, tornando a vida irrespirável, impossível do ponto de vista espiritual e do ponto de vista ético. Porque o Brasil, como dizia Chico, foi descoberto pelos portugueses. Quando eles desceram na praia, o primeiro gesto deles foi fincar a cruz. Rezaram a missa. O Brasil foi um país conquistado sem derramamento de sangue. Porque foi conquistado com a cruz do Senhor. Que Ele nos abençoe e que esse Natal seja de muita paz, muita saúde, muita alegria, mas também muitas realizações espirituais de nossa parte em favor deste mundo que está carecendo dos nossos braços. Porque os braços com os quais o Senhor conta na atualidade são os nossos braços. Muita paz.